Oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos, podem assentar-se. Livro de Atos, capítulo 17. Aqueles que têm acompanhado, nós estamos falando sobre mudança de vida. E esse tema que nós estamos já falando há alguns domingos, ele está baseado justamente nesse texto do capítulo 17 de Atos, no discurso que o apóstolo Paulo faz, ali na cidade de Atenas, né? Como nós temos dito, ele não tinha ido ali para pregar, mas enquanto ele aguardava a chegada de Silas e Timóteo, andando pela cidade, o seu espírito se revolta diante da idolatria que existia ali naquela cidade. E então ele sente a necessidade de pregar, de apresentar ali o Deus verdadeiro, porque ele sabia que a vida daquelas pessoas, daquela cidade, a vida daquela população, só seria mudada através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que tem o poder de mudar vida, por isso que o tema que nós estamos falando mudança de vida, né, sobre mudança de vida. E nós estamos tirando desse discurso que o apóstolo Paulo faz ali na cidade de Atenas, nós estamos tirando algumas lições sobre evangelismo ou algumas lições sobre evangelização. E a última lição que nós vínhamos conversando, né, que nós vínhamos falando, é a importância do que, né? Nós enfatizamos bem isso, a importância do que e quem nós apresentamos às pessoas que têm sido alvos da nossa evangelização, né? E temos enfatizado também sobre a importância do relacionamento que Paulo pregava na sinagoga, mas ele também ia para as praças, ele se misturava, ele conversava, ele se relacionava com as pessoas, falando a respeito do verdadeiro Deus, ao ponto de que ele foi convidado a ir ao Areópago, né? Por aqueles que o estavam ouvindo, para que lá ele tivesse oportunidade de explicar àqueles que eram responsáveis pela educação e pela religião, pelos assuntos educacionais e religiosos ali na cidade de Atenas. Hoje eu quero ver, irmãos, versículo 29 aqui do capítulo 17 de Atos. Capítulo 17, versículo 29 nos diz o seguinte: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Hoje eu quero seguir mais um conselho que nós podemos tirar aqui desse discurso de Paulo, que é confrontar nossos ouvintes com a verdade bíblica. Vai chegar um momento, queridos, em que nós vamos ter que confrontar aos nossos ouvintes. Nós vamos ter que confrontar aquelas pessoas que são alvos, né? Que são alvos da nossa pregação, do nosso ensino, da nossa evangelização. Nós vimos nas demais vezes que nós falamos que o apóstolo Paulo, ele respeitou os seus ouvintes em todos os sentidos. Enquanto ele falava, enquanto ele andava, o seu espírito se revoltava devido à idolatria. Mas ele respeitou os seus ouvintes. Em nenhum momento, nós já dissemos isso, nós vemos aqui o apóstolo, em nenhum momento, nós vemos o apóstolo Paulo condenar aquele povo. Vocês são idólatras, vocês são isso, vocês são aquilo. Se vocês não se arrependerem, não se converterem, vocês vão para o inferno. Em nenhum momento o apóstolo Paulo falou isso, né? Pelo contrário, ele os respeitou, aproveitou aquilo que eles tinham, elogia, inclusive, a religiosidade deles, porque todo religioso, nós vimos isso também, tem fé. Ele crê em alguma coisa. E ele aproveita essa religiosidade, ele aproveita aquela fé que eles tinham, mesmo num alvo, né?
mesmo num Deus, uma fé direcionada para algo que não era biblicamente correto, mas ele aproveita essa fé que eles tinham e apresenta a eles, então, o Deus verdadeiro. Mas nós vemos também que chega um momento, né? Chega um momento que, após ele, ali na sua pregação, chega um momento que ele está falando do Deus verdadeiro, e ele, inclusive, né? Ele fala que o homem é geração, o homem é criatura, é criação de Deus. Aqui no versículo 28, né, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, né? Porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo confronta os seus ouvintes usando a poesia, usando o escrito dos próprios poetas deles. Aqui é como assim, ele está falando de Deus, está falando sobre mudança de vida, ele está falando, apresentando o verdadeiro Deus, e ele pega aquilo que eles têm de pensamento, para falar, para confrontá-los, que a partir daquele momento, eles não poderiam continuar fazendo do jeito que eles vinham fazendo até o momento, né? Então, veja aqui que ele diz, como alguns, né, dos vossos, versículo 28, como alguns dos vossos poetas têm dito. O que esses poetas tinham dito? Pois nessa afirmação aqui, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Os poetas de vocês têm dito isso, né? Que nele, Deus, eu não sei, os poetas não estavam se dirigindo que o Deus, eram os deuses que eles criam, mas ele cita, ele toma essa citação dos poetas deles, né? E usa para confrontá-los a respeito de uma nova realidade, que eles passariam e teriam que passar a viver a partir daquele momento. Há duas citações aqui que o apóstolo Paulo pega, né? A primeira dela, nele vivemos e nos movemos e existimos, é de um poeta de Creta, né? Um poeta cretense de nome Epimênides. Ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Ele já tinha escrito isso, esse poeta cretense, né? Não sei se é Crítica, o nome da obra dele, né? Mas eu acho que é Crítica, lá no livro fala Crética, não sei se pronuncia Crética ou Crítica, mas vamos ficar como Crética ou Crítica, né? Então esse poeta, esse Epimênides, nessa obra dele, ele escreve isso daí, que nele, né, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a primeira citação que o apóstolo Paulo pega dos poetas deles, que eles liam, né, para confrontá-los com a verdade. E a segunda citação que ele cita aqui é quando ele diz, dele também somos geração. Um outro poeta Arato. Esse poeta viveu cerca de 315 a 240 antes de Jesus, né? E na sua obra Fenômenos, ele escreve essa declaração. E Paulo pega essas declarações, irmãos, assim como em outros textos das suas cartas, ele usa muitas citações, algumas citações de poetas para pregar a verdade. Então a lição que ele nos dá aqui é que vai chegar um momento em que nós vamos pegar aquilo que a pessoa crê, aquilo que a pessoa gosta, aquilo que a pessoa segue e
confrontá-los com a verdade, né? A partir desse momento, né? A partir desse momento é assim, né? Então Paulo pega essa citação deles, dos poetas deles, né, e diz: ó, como criatura de Deus, o homem não pode pensar em criar objetos, segundo a sua arte, segundo a sua imaginação, né? Tentando tornar essas artes semelhantes a Deus para adorá-los. O que Paulo está dizendo aqui? Até agora, vocês criaram, tem vários altares aí para vários tipos de deuses, e até um altar aqui para um Deus desconhecido, que é o Deus que eu apresentei a vocês. A partir de agora, vocês não, como criação de Deus, como geração de Deus, como os poetas de vocês escrevem, vocês não poderão mais fazer agora, por exemplo, o Deus conhecido, um altar, agora não. Antes era o Deus desconhecido, agora Paulo nos apresentou o Deus verdadeiro. Então vamos criar aqui uma imagem, algo semelhante a esse Deus que agora é o Deus conhecido. Ou criar uma outra imagem, né, que o apóstolo Paulo pregou o Deus verdadeiro, nos apresentou o Deus agora é conhecido, o Deus que Paulo pregou. Não, a partir de agora vocês não vão, sendo geração de Deus, usando o próprio argumento dos poetas, ele diz: não tem como, né? Não tem mais como vocês continuarem fazendo isso. É o texto que nós estamos usando, sendo pois geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Vocês não vão poder pegar o ouro e criar algo dizendo que agora aquele ali é um altar ao Deus conhecido. Vocês não vão poder pegar a prata ou a pedra e criar uma imagem, né, para adorar, para prestar culto, se ajoelhar diante dele, dizendo agora esse Deus é o Deus que Paulo pregou. Não, até esse momento era assim, a partir de agora não pode ser mais, né? Não pode, vocês não poderão continuar fazendo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele Deus que ele apresentou não pode ter nenhum objeto semelhante feito por mãos para ser adorado ou venerado, conforme alguns. O catolicismo romano ensina isso. Quando a gente fala que eles, que eles adoram, imagina, nós não adoramos, nós veneramos, respeitamos, né? Adorar, ou venerar, ou respeitar, irmãos, é a mesma coisa. É idolatria do mesmo jeito, né? Paulo está dizendo que a partir daqueles momentos eles não podiam fazer mais isso, né? Então agora Paulo confronta o que os atenienses costumavam fazer com a verdade pregada, né? O que eles costumavam fazer? Versículos 22. Aqui, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio agora. Até agora vocês tinham vários altares, inclusive para um Deus desconhecido, mas a partir de agora vocês não vão poder mais pegar o ouro, a prata, a pedra ou uma madeira, né, de lei forte e criar um objeto semelhante a Deus e cultuar esse objeto, se ajoelhar diante desse objeto, oferecer culto a esse objeto. De jeito nenhum, né? Interessante, irmãos, que Jesus Cristo fez isso com a samaritana. Vocês lembram lá quando Jesus, Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus encontra com a samaritana, eles estão conversando e ele começa a falar da água que saciava, a água da vida que saciaria a sede daquela mulher, né?
Mas chega num ponto aqui da conversa, João capítulo 4, versículo 19. Essa semana eu estava meditando novamente. Aliás, eu tenho usado muito esse texto, né? Com relação a evangelismo. Lá no versículo 19, diz assim, João narra o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele confrontou o argumento dela. Vocês adoram, vocês têm uma religião, vocês creem, vocês têm fé, vocês adoram lá no monte de vocês, tem outro templo lá, vocês adoram, só que vocês adoram algo que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Ele confronta a maneira que ela cria, a maneira que ela entendia, a maneira como ela foi ensinada pelos pais, porque esse é o argumento que ela usa, né? Nossos pais nos ensinaram que é lá no Gerizim. Agora o Senhor vem aqui e diz que é em Jerusalém. E Jesus é bastante direto: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Ninguém vai adorar o Pai, nem lá no monte de vocês, nem aqui em Jerusalém. Por quê? Lá vocês adoram o que vocês não conhecem, né? Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então ele fala sobre o verdadeiro culto, sobre a verdadeira adoração, né? Versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Paulo está falando aqui para os atenienses. Ou não tem como vocês pegarem o ouro, não tem como vocês pegarem a prata, não tem como vocês pegarem a pedra, criar algo, por mais bem feito que seja, por mais perfeito que seja, não tem mais como vocês pegarem, criarem um altar, um outro Deus, para adorar, para venerar, para se dobrar os joelhos diante dele, para cultuar. Por quê? Aquilo que Jesus ensina para a mulher aqui, a mulher vai chegar a hora em que não vai ser lá onde vocês cultuam, nem em Jerusalém, né? Vai ser em espírito e em verdade. Então, por que, irmãos, não tem como ser algo visível? Porque Deus é espírito. O que Jesus ensina para a samaritana, Paulo está ensinando ali aos atenienses. A partir de agora é em espírito. E depois nós vemos os princípios da igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Hoje, a hora que eu cheguei, só estava o Danilo aqui, mexendo, correndo para um lado, correndo para o outro. Eu falei, opa, já tem 2. É onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Eu sozinho, eu postaria um culto particular. Mas como igreja, é com mais um irmão. Mas aí começou a chegar, né? Começou a chegar irmão Ademar, chegou Débora, né? E foi chegando, foram chegando. Mas o culto, irmãos, a adoração, é isso que Paulo está falando a partir de agora, gente, não tem mais como. Agora não tem mais como vocês cultuarem, se dobrando os joelhos diante de um objeto criado por mão de homens, com o capricho, né? com o zelo, com o conhecimento do homem. É em espírito e em verdade. E como igreja, irmãos, nós temos que, como igreja cristã, a igreja de Cristo, nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós citamos mais o nome daqueles teólogos que são nossos conhecidos e preferidos do que o nome de Jesus.
Nós citamos mais o que eles escrevem do que o que Jesus disse. Eu já falei para vocês aqui que lá em Ilha Solteira, em São Paulo, nós recebemos uma senhora que ela deixou de congregar, falou: pastor, eu não aguento mais, nada contra. Ela falou: pastor, faz 6 meses que o nosso pastor, ele só está pregando sobre Calvino. E nós questionamos com ele: pastor, e Jesus? Né? Nós respeitamos, adotamos as doutrinas, né, desse homem que Deus levantou para fazer uma reforma, para mudar a situação, não somente do país onde ele estava, mas o mundo foi mudado após. Nós estamos no mês da reforma, dia 31. Mas daí, irmãos, um líder passar 6 meses falando só de um homem e deixando o homem Jesus, e começou a perder pessoas. E eu recebi algumas pessoas lá, fui obrigado a receber, a aceitar. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Né, do irmão, infelizmente. Então, irmãos, através disso, né? O que Paulo está mostrando aqui aos atenienses? Que a idolatria, irmãos, os ídolos são pecado. Por quê? Porque Deus é espírito. Qualquer ser, qualquer pessoa que venha primeiro, antes de Deus, é idolatria. O meu trabalho pode ser um ídolo, irmãos. Os meus filhos podem se tornar ídolos. E até uma vez eu tive que confrontar uma irmã. Orou, pedindo um filho, queria ser mãe de todos eles. Deus deu. Depois que o filho veio, ela desapareceu das reuniões. E um dia eu fui visitá-la, falei: minha irmã, o que está havendo? Ela: pastor, depois que o neném nasceu, eu fico envolvido, e o tempo, eu falei: irmã, vamos, então, eu estou meio atrapalhado. Eu falei: irmã, os filhos são herança do Senhor, são bênçãos. Se ele está sendo atrapalhando, irmãos, vamos orar para que Deus tire essa criança, então. E ela levou aquele pulo. Não, pastor, mas, minha irmã, ele está atrapalhando, ele está sendo um atrapalho para a sua fé. A senhora pediu porque a senhora queria uma bênção, ele veio como bênção, e a senhora está usando a desculpa dele para desaparecer das reuniões da igreja? O que é isso? Ou é bênção ou não é. É o tratamento de choque, né? Você tem que confrontar. Na casa de recuperação a gente trabalha muito com tratamento de choque. Quando o dependente químico usa muito, ele diz: porque minha mãe, a sociedade, o meu professor, meu pai, meu isso, meu aquilo outro. Eu falei: foram eles que pegaram a droga e botaram na tua mão? Não, fui então, rapaz, você é o responsável. Você entrou, você tem que sair. É o tratamento de choque. Há momentos, irmão, é o confronto, é o que Paulo fez aqui. A partir de agora, vocês não vão mais pegar pedra, ouro e prata e fazer aí sabe, ao Deus conhecido, ao Deus que Paulo nos trouxe, seja lá qual for o Deus. Agora é outra realidade. Irmãos, as imagens adoradas ou veneradas, biblicamente, são pecado, é idolatria, é condenado, né? Não tem base bíblica, e Deus condena a idolatria, por mais fiel que a pessoa seja. A Bíblia condena, né? O Salmo 115. Só vamos ler o Salmo, tem vários outros textos, né? Mas o Salmo 115 é bastante claro com relação a isso. O salmista diz aqui: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada.
Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Irmãos, é abominação ao Senhor, a idolatria ela é condenada, ela não tem fundamento bíblico. E algumas vezes a gente é obrigado a mostrar isso, né? Como eu disse, o catolicismo, e não, nós não adoramos, nós veneramos, mas amanhã, segunda-feira, é feriado. E não é por causa do Dia das Crianças, é por causa de uma entidade, que em cada país recebe um nome. Mas a Bíblia Católica trouxe duas aqui. A Bíblia Católica traz isso mesmo que nós lemos aqui na Bíblia, que a Igreja Evangélica usa. Com um número diferente, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia Católica. É das edições paulinas, inclusive, uma das editoras mais conceituadas. Aqui na Bíblia de Jerusalém, aliás, eu quero falar para vocês, é a tradução mais fiel aos originais, vocês sabiam? A Bíblia de Jerusalém. É uma tradução católica, é a tradução mais fiel aos originais. E essa Bíblia de Jerusalém, Salmo 115, só que vem entre parênteses aqui, 113b. Diz, não a nós, Yahvé, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor e tua verdade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não tocam, tem pés, mas não andam, não há um murmúrio em sua garganta, os que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Isso aqui é uma versão católica. Mas eu trouxe outra aqui. Eu trouxe uma outra aqui que é da editora Ave Maria, conhecida como versão de Maria. Nessa versão aqui, Ave Maria, vem o Salmo 113, e entre o 113 e o 114, no meio vem, em letras menores, o Salmo 115, e diz aqui, Salmo 115 do texto hebraico, quer dizer, do texto original. E o que está escrito aqui? Seguindo o 113, vem com o versículo 9. Mas, seguindo o texto hebraico, vem com o versículo 1 que diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs, ainda cita pagã, porque diriam as nações pagãs, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não podem ver, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam e quantos neles põem sua confiança. Irmão, não tem para onde fugir. A Bíblia, independente se é a Bíblia usada pela Igreja Evangélica, pela Bíblia ou a Bíblia Católica, ela mostra que idolatria é pecado. A idolatria é abominação contra o Senhor, por mais respeito que nós tenhamos à fé. Por mais consideração que nós tenhamos às pessoas, mas elas precisam ser confrontadas com a verdade. E o profeta Isaías, nós já estamos partindo para o encerramento, o profeta Isaías falando da majestade de Deus, ele faz uma pergunta lá no capítulo 40 da sua profecia. Versículo, só deixa eu conferir aqui.
Versículo 18 é onde ele faz a pergunta, né? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Com quem vocês vão me comparar? O que vocês vão fazer para se tornar igual a mim, semelhante a mim? Não existe, queridos, não tem. O homem, por mais sábio, por mais inteligente que ele seja, não tem como ele criar nada semelhante, comparável a Deus. É isso que o profeta Isaías está perguntando, que o próprio Deus perguntando através do profeta Isaías, lá no capítulo 46, a mesma coisa, versículo 5, 46:5. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam Deus e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso, e tende ânimo, tornai-o a sério, ó prevaricadores. Não existe, não tem, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Romanos, ele relata ali no capítulo 1 o que Deus fez com aqueles que deixaram a glória de Deus e começaram a partir a fazer coisas, objetos, segundo a aparência do homem, de animais, de quadrúpedes, né? Paulo diz o que Deus fez. Chega um momento, irmãos, chega um momento que Deus entrega, chega um momento que Deus abre a mão, né? Romanos capítulo 1, versículo 18, nós vemos as consequências disso. Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. São indesculpáveis, porque creem, porque têm fé, mas usam desculpas para adorar algo, criando imagens segundo a sua própria semelhança para adorar-se, dobrar os joelhos, prestar culto a essas imagens. No versículo 24, Paulo diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E do versículo 25 em diante, ele vai dizendo o que é que... Por que o mundo não está do jeito que está, irmãos? Por que o mundo não está do jeito que está? Por causa disso, os homens deixaram a glória de Deus, sabem que existe e usam um monte de desculpa para continuar na cegueira espiritual, servindo a si mesmos,
servindo a deuses feitos por mãos de homens, só que é abominação ao Senhor. Né? E o último livro da Bíblia, para concluir, o último livro da Bíblia encerra falando, irmãos, entre vários outros, encerra falando que o idólatra, né? O idólatra não tem parte com Deus, para tristeza. Lá no capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse, nos diz que, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna, irmãos. O homem separado de Deus. Entre esses vários itens aqui, os idólatras não terão parte com Deus. Lá no capítulo 22, versículo 15, João escreve: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Passarão a eternidade separados de Deus, se continuarem seguindo, se continuarem venerando, se continuarem adorando, seja lá o que for, né? Chegou um momento em que o apóstolo Paulo disse: a partir de agora, vocês não poderão mais continuar fazendo aquilo que é costume entre vocês. Os poetas de vocês disseram isso. Como geração de Deus, como criatura, como criação de Deus, vocês não podem continuar fazendo imagem de ouro, de prata, de pedra, né? A partir de agora, é em espírito e em verdade. Mas é a única adoração que Deus aceita. É o único culto que Deus aceita, em espírito e em verdade. Que nós não tenhamos medo. Que vai chegar um momento em que, com amor, nós vamos ter que confrontar. Porque as pessoas, nós vamos falar de Deus, nós vamos falar de Jesus, apresentar a salvação para elas, e elas vão questionar, isso é normal. Aqui na pregação de Paulo, domingo que vem, nós vamos continuar vendo isso. Aqui na pregação de Paulo, ele foi confrontado, ele foi questionado, muitos se afastaram, chamaram, né? Não gostaram do que ouviram, mas outros creram. O crer vem de Deus, a obra do crer é operada pelo Espírito Santo. E a nossa, queridos, é semear, como eu tenho dito. A nossa é semear, explicar, ensinar e, no momento certo, confrontar também. Que não existe salvação sem confronto. E o primeiro confronto na evangelização é de que o homem é pecador e que ele precisa se arrepender dos seus pecados, ser alcançado pela graça e se tornar uma nova criatura. Ele não pode continuar simplesmente um religioso, porque religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, o evangelho da salvação. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Não se preocupe, vai chegar o momento em que você vai ter que confrontar. E você vai ser confrontado também com aquilo que você crê e com aquilo que se está falando. Mas isso faz parte. Faz parte. Agora, o convencer, o converter, cabe a Deus. O levar a semente, ou lançar a semente, cabe a nós. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, né? Que nós tenhamos essa ousadia, a sabedoria, essas lições que o apóstolo Paulo nos dá aqui nesse seu discurso, que nós peguemos essas lições com sabedoria, com prudência, né? Na dependência de Deus, e não fiquemos envergonhados de lançar a semente. Como eu disse, o melhor terreno é onde nós estamos.
Paulo estava ali em Atenas, foi ali que ele falou, é aqui que eu vou lançar. Amém? Amém, que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 289.